Olá pessoal, seja bem-vindo a essa aula. Meu nome é Diego Tu, eu sou embaixador do Notion, sou gerente de projetos há mais de 20 anos. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês o conceito básico do Notion e como ele se aplica na realidade de vocês, social media. Vamos lá para a tela e eu vou tentar ser o mais prático possível, não ser uma aula muito longa e nem muito massiva. É muito bom na massa e espero que eu consiga cobrir todos os conceitos com vocês. Tá bom? Vamos para a tela. Nessa tela, você vai ver que é a página inicial do Notion. Se você não tem uma conta ainda do Notion, a gente vai criar. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, Get Notion Free. Você precisa digitar o seu e-mail e clicar no botão Continue with Email. Mas no meu caso, eu já tenho uma conta, então eu vou clicar nesse Continue with Google. Se você também tiver uma conta no Google, você não precisa preencher todo o formulário, tá? Só clicar nesse botão, ele vai te pedir teu usuário e senha. Digita seu usuário e senha no Google, ele vai fazer a conexão com a sua conta do Google e vai te colocar direto dentro do seu workspace. Depois de ter feito o login, ter preenchido o formulário, você vai cair numa conta como essa que está vendo aqui na tela. Nessa conta, nessa página aqui, você vai ver que é uma boas-vindas do Notion para você. Vale até a pena se você sabe inglês ou se conseguir traduzir essa página. É um passo a passo explicando os primeiros detalhes do Notion, como criar uma conta, como criar um banco de dados, mas não se preocupe, eu vou cobrir a maior parte desses conceitos hoje com você. Aqui nesse botão Add a Page, eu vou criar uma página inteira do zero, tá? Então, controle Social Media. Ao criar uma página, o Notion já me permite criar algum tipo de página, atribuir uma página para ela. Existem templates, são páginas e sistemas já prontos, desenvolvidos por alguém que você pode simplesmente duplicar para a sua área, para o seu workspace. E falando nisso, eu vou apresentar já esse primeiro conceito. Nessa primeira parte, vamos criar em branco e vamos começar a entender as páginas e nomenclaturas do Notion. O workspace é a sua área de trabalho. O seu workspace ele é composto de páginas, certo? E dentro de cada página você tem páginas, ou você pode ter outras páginas, ou blocos. Ou blocos. Blocos, isso. Tá? O que são blocos? Bloco é qualquer coisa que você adiciona dentro de uma página. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de blocos. Tá? Quando eu coloco a barra para frente, o Notion abre um menu para mim. E esses aqui são os tipos de blocos que eles estão disponíveis para poder montar o seu sistema. Vão ele, texto é um tipo de bloco, página, to-do list. To-do list é um checkbox, então fazer compras. Ou difícil aqui. Ligar para fulano. Fazer X. Também posso ter outros tipos de bloco, quando eu coloco aqui essa barra, eu tenho blocos, por exemplo, como toggle list. Então, o toggle list é um bloco que você pode abrir e ocultar informações dentro dele. Então, exemplo de toggle. Quando você clica em abrir, informações aqui. Pronto. Tá? Então, você pode abrir e voltar, abrir e fechar blocos dentro do Notion. E por aí vai, tá? Então esses aqui são vários blocos. Uma imagem é um bloco, um divider é um bloco, um vídeo é um bloco, um áudio é um bloco, qualquer coisa que você coloque. Imagina o bloco como um componente, tá? Então você pode adicionar coisas dentro da sua página no Notion. O Notion também permite que você crie páginas dentro de páginas. Outra página. Então agora eu tenho uma página que é o controle de social media, que a gente criou no início dessa aula, e tem agora uma outra página que eu criei aqui dentro. E eu posso criar mais outras páginas. Uma forma de fazer, eu posso botar o barra para frente e digitar o nome do bloco. Começo a digitar e ele já vai filtrando para mim a lista, né? Vai encurtando a lista de acordo com o que eu digitei. Então, criei uma nova página. E agora eu tenho nesse controle de social media dois blocos, um bloco de página e outro bloco de páginas. Aqui eu tenho vários outros blocos, cada parte dessa aqui é um bloco. Então isso aqui é um bloco de texto, aqui é um outro bloco de texto, dois blocos de página, tá bom? E quando eu quero manipular o bloco, eu posso clicar ao lado dele aqui, eu posso clicar nesse botãozinho de mais, que vai me dar mais outras opções. É a mesma coisa que eu colocar o barra para frente, igual eu expliquei para vocês.
E eu posso também mover esse bloco para um lado e para o outro. Então a minha página está aqui, eu posso mover ela para algum outro lugar. Até mover para um lado e fazer colunas, ó, botar uma do lado da outra. Então eu começo a brincar com meus blocos e montar a minha página de acordo com a minha necessidade, mas não se preocupe, a gente não vai entrar mais em detalhe aqui na frente, tá bom? Começando com uma página em branco, eu vou criar alguma coisa que a gente possa servir já de controle das nossas redes sociais. Eu vou começar bem básico e vou criando visualizações diferentes desse conceito novo, que é banco de dados para vocês. Tá? Então, eu começo criando uma página aqui, controle, calendário, vou chamar de calendário editorial. Eu vou começar com uma página em branco e eu vou começar com uma database inline. Esse é um bloco. Database é um bloco que permite colocar páginas dentro dele. Mas a grande vantagem do Notion em relação a outras plataformas é que ele permite criar propriedades. O que são propriedades? São as colunas que a gente tem daquele banco. Então, por exemplo, Diego, a pessoa, né, se fosse um banco de dados pessoa, teria data de nascimento, teria e-mail, teria características de cada um dos registros. Então aqui, ó, você vai ver aqui, ó, então vamos chamar de calendário editorial, tá? Eu tenho um campo que é por padrão, o nome eu posso chamar alguma coisa, então vou chamar aqui de tarefa. Aqui em tags eu vou mudar para plataforma, que é o tipo de rede social que eu quero. E quais são as plataformas que eu quero? Sei lá, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube. Ok, então eu tenho agora as plataformas. Esse tipo de propriedade aqui, que é do tipo multi-select, me permite agora que eu já cadastrei os nomes, eu só selecionar. Então para cada post que eu tiver, eu posso falar que um é do Facebook, um é do Twitter e um é do YouTube, por exemplo. Eu não preciso ficar cadastrando todas as vezes. O que mais que eu ia precisar para poder criar um calendário editorial? Eu preciso ter uma data em que eu vou executar uma tarefa e eu também preciso ter uma data no qual eu vou postar esse post. Então vamos lá. Vou adicionar esse campo. E se eu estou falando de campo data, eu tenho um campo date. E eu vou botar aqui, ó, data entrega. Vou chamar de data da entrega é a data que vai ter que ser a data da execução. E eu posso clicar aqui, ó, apresentando para vocês. Quando eu adiciono uma propriedade, ela pode ser do tipo texto, número, select e várias outras. Eu vou apresentando algumas para a gente ao longo do caminho. E essa aqui vai ser a data da postagem. Então nós temos aqui duas datas. Uma data é a data que vai ser onde eu vou executar. Vou botar data tarefa. A data da tarefa e a data da postagem. O que mais eu posso ter aqui? Eu posso ter, ou devo ter, na verdade, um campo chamado status, né? Para eu poder saber em que etapa essa minha tarefa está. Então, ela já está por padrão aqui em inglês, ela é dividida entre fazer, fazendo e feito. E você pode ter vários status dentro de cada um desses grupos. Então, por exemplo, aqui, ó, entre o to do, já pode ser só uma ideia. Por exemplo, então é só uma ideia. Coloquei lá, é uma caixa de entrada, alguma coisa do tipo. In progress, dependendo do que for que eu esteja fazendo, eu posso dizer que ele está, por exemplo, criando, ou está na etapa de design, ou de repente está a criar roteiro, se é um caso de YouTube, por exemplo, enfim, qualquer categoria que você queira criar. Acho que deu para entender aqui. E no done, eu posso dizer o seguinte, olha, revisar, ou revisando, né? E eu posso até mudar a cor aqui, clicando em cima do ícone, em cima do texto, ele aparece para mim esse menu de contexto, onde eu posso mudar as cores. Tá vendo? Então, ó, in progress, eu vou colocar aqui amarelinho. Se for design, eu posso também botar, desculpa. Se for design, eu posso colocar amarelo, eu posso mudar para a cor que eu achar melhor, tá? E assim vai representar qual é o status dessa tarefa que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar post, boas-vindas. Eu vou criar vídeo no YouTube sobre o Notion. O que é Notion.
Tá? E assim você pode ir criando diversas atividades que você poderia criar, para ser coisas reais para sua rede social. Tá? Então, thread no Twitter. Você dá o tema, você faz o que você quiser fazer aqui. E aí eu posso dizer, ó, essa aqui é a plataforma que ela é Twitter, essa aqui é uma plataforma que vai lá no YouTube, essa aqui é um outro que é o Instagram. Poderia ir até além, tá? Eu poderia criar uma outra propriedade aqui, ó. Vamos duplicar essa propriedade e vamos chamar ela de tipo de post. Ou formato, poderia ser formato. Aqui eu posso deletar todos eles. E aqui eu poderia chamar short video, ou vídeo curto, né? Vamos botar em português aqui. Vídeo curto, carrossel, vídeo longo, blog post. E assim vai. Você poderia criar aqui vários tipos. Ele pode ser de um tipo ou de vários tipos. Então nesse caso aqui, eu vou querer que ele seja, só para a gente exemplificar, do tipo único. Ele não pode ser duas coisas, tá bom? Então eu vou criar um post de boas-vindas no Instagram, eu quero que ele seja do tipo carrossel. Eu vou criar um vídeo no YouTube, eu quero que seja um vídeo longo. E eu quero criar uma thread no Twitter, eu quero que seja a thread. Pronto, tá aqui. Agora eu vou poder fazer o seguinte, olha, dentro desses itens eu vou dar uma data para eles. Então eu vou dizer que esse vídeo, esse post de boas-vindas eu vou fazer no dia 22, desculpa, no dia 29. O vídeo de boas-vindas no YouTube eu vou fazer no dia 3 do mês que vem. E a thread no Twitter eu vou fazer hoje. Tá? E eu quero postar amanhã a thread no Twitter, eu quero postar esse carrossel de boas-vindas no dia 30 e eu quero postar o vídeo no YouTube na semana que vem no dia 10. Pronto. Agora eu já tenho aqui o início de um controle de tarefas que vão dar seguimento à minha produção de conteúdo. Pronto. Com isso aqui eu já consigo ter um controle bem legal com o Notion. Eu vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima e eu vou marcar a opção View Widget Small Text para poder ver um pouco essa tela maior e vou ocultar essa barra lateral. Dessa forma a gente consegue ver. Agora começa a brincadeira legal aqui do Notion, que começa a diferenciar entre Trello e outras plataformas. Então aqui eu tenho uma tabela com as tarefas, eu poderia ter várias outras, para no nosso exemplo está mais do que suficiente. Agora eu posso começar a criar visualizações desse meu banco de dados. Então vamos supor que eu quero ver isso aqui no meu calendário de produção, no meu calendário editorial. Então eu vou usar um bloco chamado Linked View e vou selecionar aqui o calendário editorial. Agora eu vou clicar em New Empty View e vou escolher o formato calendário. Legal. Agora eu quero pegar essa data da tarefa. Esse é o primeiro calendário que eu vou fazer, tá? E eu vou chamar aqui, ó, calendário por tarefa. E eu mudei o nome dessa visualização. Eu não quero que esse título aqui, que é o nome da tabela, apareça. Então eu vou ocultar ele aqui. E pronto. É só isso que eu quero para essa visualização. Repara que essa informação que está aqui, ela agora também está em um formato calendário. Tá vendo? Então, ó, thread no Twitter, no dia 27. Dia 27. Criar post no dia 29. Criar post no dia 29. E se eu andar aqui, eu tenho no dia 3, criar vídeo no YouTube. Tá lá, dia 3, criar o vídeo no YouTube. Repara que, quando eu mexo, uma coisa importante do Notion todas as informações do banco de dados elas estão ligadas. Então eu tenho um formato de tabela, de banco de dados em formato de tabela, eu posso ter no formato de lista ou no formato de calendário. Mas quando eu faço uma alteração em uma dessas visualizações, a outra também é afetada. Vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui, ó, a thread no Twitter, que era para o dia 27, era o dia que eu tinha planejado fazer,
eu vou mudar para o dia 28. E repara que aqui, ó, já mudou para o dia 28. Se eu mudar ele para a semana que vem, ó, vou mudar ele para o dia 7, ele já atualiza no dia 7. Então eu já comecei a fazer uma coisa interessante aqui no Notion. Eu comecei a linkar dois tipos de visualização, tá? Vamos ver mais uma coisa aqui interessante. Nesses 3 pontinhos aqui, eu posso habilitar as propriedades. Quais são as propriedades? O que são propriedades? São essas colunas que estão aqui dentro, aqui em cima, tá? Então eu posso dizer que no meu calendário de tarefa eu quero saber a data de postagem. Então, ele está para fazer no dia 29, mas vai ser postado no dia 30. Tá ok? E eu posso saber o seguinte, que tipo de post é esse? É um carrossel. São propriedades que estão aqui. Legal. Agora eu quero ter uma outra versão desse calendário, só que como é que eu faço saber meu calendário de postagem? Eu quero saber o que eu vou postar ao longo dessa semana. Então eu vou duplicar essa view e vou chamar de calendário de postagens. E vou trocar o meu formato aqui de layout. E no show calendário by eu vou trocar de data de tarefa para data de postagem. E vou fechar aqui. Pronto. Agora eu tenho a mesma visualização, só que baseada na data do post, dia 28 de março. Eu não preciso visualizar dia 28 porque já sei que é a data da postagem. Então eu vou tirar a data da postagem daqui e vou deixar o status que eu posso acompanhar. Não foi começado ainda, não foi começado ainda. Então eu tenho aqui. Agora, olha que bacana. Digamos que no meu calendário editorial, eu queira que no dia 1º de abril seja o post do dia da mentira. Post do dia da mentira. E eu quero fazer essa tarefa no dia 28 para ter tempo de fazer. E eu quero que ela seja feita no Instagram, no Facebook e no TikTok e no Twitter. No YouTube eu não vou fazer porque vai tomar muito tempo, né? Nesse nosso exemplo hipotético aqui. E olha que legal. O post do dia da mentira já está aqui, tá? E aí você pode pensar no seu calendário editorial já assim. Então, vamos supor que aqui, ó, no Monday, dia 3, Stories, caixinha, no Stories, sobre XYZ. Repara que na plataforma eu tenho Instagram e o tipo de post eu ainda não coloquei Stories. Legal. Venho aqui e adiciono. Pronto. Agora eu já não preciso mais cadastrar de novo. Toda vez que eu quiser, ele vai estar disponível. E eu posso ordenar aqui, ó, digamos que eu queira por ordem alfabética, eu pego esse aqui, vai ficar em cima, depois o blog vai ficar em cima de todos, o T vem aqui, e os stories vem aqui, e eu consigo ordenar de acordo com o que eu quiser, tá? Para poder exibir aqui. Bom, agora eu já tenho um calendário de tarefas, eu já tenho um calendário de postagens, eu já tenho um calendário editorial que seria a nossa lista, eu vou renomear isso aqui, lista de tarefas. Pronto. Então já tenho uma lista de tarefas, eu vou ocultar esse campo e eu já começo a ter uma lista de tarefas que está aqui. Olha que legal. Eu vou fazer além, eu vou agora duplicar essa visualização e vou dizer aqui, ó, concluídas. E vou fazer um filtro por todas as tarefas, para o status, por todas as tarefas que já foram completas. Fechei. Então agora, como eu não tenho nenhuma tarefa concluída, ela está vazia. Mas vamos pegar esse carrossel aqui, ó, e eu vou entrar aqui no status e vou marcar como concluído. Olha que aqui já apareceu para mim uma opção já concluída. Eu posso ter todas as outras como pendentes, né? Eu posso ter uma outra tarefa como todas. Mas eu poderia ter uma outra aba aqui para mim, para poder facilitar um pouco a minha vida, chamada revisar. Então, antes de concluído, vamos duplicar. Eu tenho uma outra que é só revisar, é uma coisa que eu preciso ver. E nessa eu quero ver o formato de lista. Eu vou introduzir um outro formato para vocês. Então é o formato de lista. E eu quero exibir o status da data da postagem. Status vai estar como revisar. E o tipo de postagem. O filtro, eu vou usar um filtro aqui.
de status quando tiver marcado revisando. Pronto. Então agora, quando algum post for marcado para eu revisar, então digamos que esse aqui foi marcado como revisando. Então eu venho aqui agora e tenho esses dois ícones que estão aqui para poder revisar. E eu posso trocar a ordem de acordo com o que eu quiser. Então digamos que o tipo de post vai ficar na frente, o status vai estar ali, então aqui, eu vou mexendo aqui e isso aqui tudo vai mudando, a data do post e assim vai. Repara como é simples mexer no Notion quando você tem um banco de dados e entende que ele se mistura. Uma coisa que eu notei aqui é que eu não coloquei uma pessoa responsável para poder fazer essa tarefa. E como é que eu faria? Eu vou voltar aqui em qualquer uma das visões do banco de dados e vou adicionar nesse sinalzinho de mais. Para fazer simples, eu vou colocar o tipo select responsável. E vou adicionar uma opção. Eu, fulano, Beltrano. Pronto. Existe uma propriedade de pessoas para poder adicionar, mas nesse caso, para ficar mais simples, eu vou deixar aqui. Como eu estou sozinho no meu workspace, desse jeito vai ficar melhor. Então eu vou dizer que essa tarefa foi feita por mim, essa por fulano, essa por Beltrano e essa por fulano. Pronto. Agora eu já tenho umas tarefas que estão ordenadas ali. Vamos criar uma coisa interessante por aqui. Eu posso criar agora uma nova aba dessa. Eu vou querer criar do tipo board. Eu vou chamar de por tarefa por pessoa e vou agrupar pelo responsável. Ok. Eu quero agora vou ocultar, tá aqui responsável, ok, tá agrupado por responsável, vou colorir as colunas para ficar mais bonitinho. Nas propriedades eu vou colocar a plataforma, o status, na verdade a plataforma para mim é irrelevante aqui, tá? Então eu vou colocar o status e a data da postagem. Pronto. Agora eu já comecei a colocar aqui uma lista de tarefas por pessoa e lembrando que eu estou usando só um banco de dados, tá pessoal? Então já tem o calendário editorial, as tarefas em geral, as tarefas que eu preciso revisar, as tarefas que já foram concluídas, as tarefas que estão associadas a alguma pessoa independente do status. Para começar a ficar mais organizado e bonitinho, eu vou colocar aqui um título, um bloco, que eu vou colocar esses 3 hash keys para chamar ele de tarefas. Vou botar na verdade 2 para ele ficar um pouquinho maior. E vou colocar esse sinal de maior na frente. E agora eu vou arrastar isso tudo aqui para dentro e vou ocultar isso aqui. Pronto, agora eu tenho um toggle de tarefas que eu posso exibir, ver todas as tarefas ou ocultar. E vou criar um outro de calendário editorial e vou arrastar ele aqui para dentro também. Pronto. Agora eu tenho calendário editorial, agora eu tenho tarefas. Eu posso criar uma outra linked view, só para ilustrar, lembrando que o nome do nosso banco de dados se chama calendário editorial. Eu vou escolher uma nova visualização do tipo board. E vou escolher, ao invés do tipo de post, eu vou escolher o status. Eu vou agrupar por status. E eu vou agrupar pelo grupo. Vou esconder os grupos que não tem nada e vou colorir. Ok. Agora você tem todas as tarefas que estão aqui, que não foram iniciadas, que foram completas, e eu vou pegar alguma aqui, vou mover aqui para in progress, só para a gente poder visualizar. Então tem todas as tarefas que não foram iniciadas, as que estão em execução e as que foram finalizadas. Aqui ela está agrupada pelo grupo da tarefa. Eu posso trocar clicando nesses 3 pontinhos, vou em Layout, vou em Group By, Status e Status By eu vou trocar para Option. Agora eu consigo visualizar todos os grupos, só que ordenados do jeito que eu quiser. Então vou pedir para mostrar todos.
e vou colocar todos que estão relacionados eu vou trocar o sort to manual, e aí eu vou colocar aqui, ó, revisando. Então aqui, in progress está aqui, o que não foi iniciado eu quero no início, e eu vou criando aqui, ó, o que está na ideia, criando o roteiro ou texto, e assim vai. Pronto. Agora, nós já temos um board, tipo Trello, que é o controle por status. Eu vou mudar esse nome aqui, tarefas por status. Esse aqui é o seu pipeline. Então, se eu entrar em qualquer lugar desse aqui, ó, seja no calendário editorial, e criar aqui um post qualquer, ele já vai estar associado aqui, ó, um post qualquer. Então, eu movi daqui, comecei a criar um roteiro ou texto, eu coloco aqui, fui para o design, ele vem para cá, ele começou em progresso. Progresso aqui você não vai precisar, ser oculto, né, porque já tem esse grupo maior, e assim vai, tá? Diego, tá, mas e aí, como é que eu faço para colocar informações da tarefa? No Notion, lembra que eu falei no início que um banco de dados é um bloco de páginas que aceita páginas dentro dele? Cada card desse aqui, ele é uma página no final das contas. Então, se eu clicar no criar vídeo para o YouTube, ele é uma página. E eu posso entrar aqui e criar uma estrutura. Por exemplo, a descrição do vídeo. E aqui eu coloco ou roteiro 1, blá blá blá, 2, blá blá, 3, blá blá blá, e assim vai. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, títulos. Ideias para títulos. Para título. Ideia 1, ideia 2, ideia 3, e assim vai. Eu poderia colocar aqui uma outra dessa chamada hashtags. E aqui dentro eu poderia colocar as hashtags relacionadas a esse post. Tá? Eu tenho um bloco que eu gosto de usar, que é um bloco do tipo code. Ele é um bloco de texto comum, que eu poderia colocar aqui hashtag Notion, hashtag social media, hashtag YouTube vídeos. São só hashtags meio genéricas para exemplificar aqui. Então elas poderiam estar aqui guardadas. Teria o roteiro, poderia adicionar aqui referências, poderia copiar um vídeo no YouTube e colocar aqui. Vamos fazer isso. Se eu for no YouTube e pegar qualquer vídeo, Today I'm going to share with you a Notion template. E eu posso colocar aqui dentro. Ó. Dei um Ctrl V. Qualquer vídeo que você pegar no YouTube, você pode clicar aqui, ó, Embed Video. Bom, o Notion já tem aqui um bloco de vídeo aqui dentro. A mesma coisa para imagem. Tá? Então, se você for lá na página da Globo.com, eu posso copiar a URL dessa imagem e posso vir aqui e colar a imagem. Pronto. Então, dessa maneira, você consegue construir as suas páginas. E se eu achar que dessa visualização não está legal, eu posso arrastar para o lado e aí eu faço a visualização em duas colunas. E eu posso pedir para centralizar. Essa informação vai ficar disponível dentro da tua página. E aí você pode fazer isso para cada um dos posts. Então, se eu tenho uma thread no Twitter, vamos voltar lá na tarefa, e eu tenho aqui onde eu achei Twitter, thread no Twitter. Eu poderia dizer aqui, ó, thread 1, aqui eu escrevo o tema, 2, segunda parte, 3, terceira, e assim vai. Eu posso também, tratando de rede social, eu posso adicionar um outro campo, URL, que eu posso colocar aqui. Quando eu tiver feito o post, eu venho aqui e colo essa URL para depois, se eu quiser acessar e visualizar, fica mais fácil. Então, digamos que aqui fosse um post no Instagram. Então, vamos fazer assim. Vamos abrir o Instagram. Notion Lab. Coloquei aqui um template para estudos ativos. Não estou logado. Então, peguei Notion Lab. Copiei. Digamos que isso aqui é o link para o post, não para o meu principal. E agora eu já coloquei esse link. Quando eu clico aqui, ele já abre
a página de uma forma bem conveniente para mim. Uma última coisa aqui, eu vou criar 2 e vou colocar um toggle, que eu vou colocar aqui workflow e vou jogar para cá. Pronto, então agora eu tenho aqui essas 3 caixinhas que eu vou utilizar, que eu posso exibir e fechar de acordo com a minha necessidade. Eu vou adicionar um novo bloco de conteúdo chamado Table of Content. Se minha página ficar muito grande, ele linka direto para a página que eu estou. Então digamos que isso aqui esteja tudo aberto e você não quer ficar rolando toda hora para baixo e para cima, você aperta aqui, ele já veio para cá e aí você pode começar a utilizar, tá bom? Não quero deixar essa aula muito longa, né? Acho que já tem bastante conteúdo aqui para o Notion. Eu tentei colocar do básico, bem do início, mas que pudesse ir avançando, criando coisas práticas. Então, com poucos cliques, com pouco mais de alguns minutos, a gente foi capaz de criar uma estrutura que poderia ser utilizada dentro de uma rede social. Você poderia colocar para um cliente seu, você poderia controlar a sua própria conta, né? E através de diversas maneiras, seja num calendário, sem ter que criar um calendário, sem ter que criar uma conta no Trello, depois um calendário no Google, depois um conteúdo no Google Drive. Você pode ter tudo em um lugar só, chamado Notion. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar lá no Instagram, no Twitter ou no YouTube, canal Notion Lab BR. Fica à vontade por entrar em contato, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Valeu, até a próxima.